Eu nunca vou esquecer aquela noite. Estava tudo tão escuro, o silêncio parecia pesado demais, quase sufocante. Eu sentia uma angústia tão profunda que o peito parecia apertado, como se uma mão invisível segurasse minha respiração. Era uma dessas noites onde a alma grita, o coração se desespera, e tudo ao redor parece desmoronar. No meio daquela escuridão, quando as palavras pareciam faltar e a esperança já quase se esvaía, aconteceu algo inesperado. Descobri 7 palavras que, quando usadas na oração, mexem com o coração de Deus de uma maneira tão poderosa que transformam até o momento mais sombrio em luz, em força, em resposta. Não foi uma descoberta que veio de um livro ou sermão, mas de uma experiência tão pessoal e profunda que mudou para sempre a minha forma de me conectar com Deus. E eu preciso contar essa história, porque sei que você, assim como eu naquela noite, carrega uma dor, um pedido, um grito preso na garganta. Essas 7 palavras são a chave para abrir portas invisíveis e tocar o coração do Pai, e eu vou te mostrar como usá-las hoje mesmo. Você já se sentiu abandonado, como se suas orações fossem lançadas ao vento, sem nenhuma resposta? Já se perguntou se Deus realmente escuta ou se a sua voz simplesmente se perde no vazio? Eu quero te fazer uma pergunta: e se existissem palavras que, por si só, não fossem apenas sons soltos, mas chaves capazes de abrir o coração de Deus, de fazer Ele agir de forma poderosa na sua vida? Palavras que não só o Senhor ouve, mas que movem, que transformam, que geram um movimento divino que você jamais imaginou? Se isso for verdade, você aceitaria usar essas palavras na sua oração hoje mesmo? Fique comigo até o final deste vídeo, porque vou revelar para você essas 7 palavras que trazem um poder surpreendente quando são ditas com fé e verdade. Era uma noite fria, e eu estava ali, sentado no chão do meu quarto, cercado pelo silêncio absoluto, como se o mundo tivesse parado. A angústia me consumia, as lágrimas rolavam silenciosas, e a sensação de desamparo parecia não ter fim. Foi nesse momento, em meio ao meu cansaço e dor, que comecei a orar, mas não de forma qualquer. Eu comecei a falar 7 palavras que foram como um sopro de vida para minha alma. A primeira delas foi o Pai. Não um pai distante, mas aquele que está perto, que conhece cada detalhe, cada lágrima, cada segredo do meu coração. Só de pronunciar o Pai, senti uma porta se abrir, um amor que me envolvia e me acolhia, mesmo com todas as minhas falhas e dúvidas. Essa palavra simples, mas tão profunda, revelou que eu não estava sozinho, que existia um amor incondicional me esperando. Logo depois, a segunda palavra veio quase como um sussurro: perdão. Não foi um pedido só para Deus, mas para mim mesmo, para as feridas que carregava, para os erros que me afastavam da paz. Pedi perdão por ter duvidado, por ter me cansado, por ter falhado em acreditar. E ao dizer o perdão, uma leveza começou a invadir meu peito, como se um peso enorme fosse retirado de dentro de mim. A terceira palavra apareceu com força e confiança. Confiança em Deus, mesmo sem entender o porquê das coisas, mesmo quando o caminho parecia escuro e incerto. Foi uma entrega verdadeira, uma entrega que parecia um salto no escuro, mas que me fez sentir protegido. Com essa palavra, uma luz começou a brilhar no fim daquele túnel que parecia não ter saída. A quarta palavra que veio foi o obrigado. Não foi um obrigado vazio, mas uma gratidão sincera por tudo que já vivi, pelas lições escondidas nas dificuldades e pela esperança que ainda pulsava dentro de mim. A gratidão tem um poder transformador, e mesmo quando tudo parece perdido, agradecer faz o coração se abrir para novas bênçãos. Em seguida, a quinta palavra emergiu com humildade: ajuda. Um pedido verdadeiro, sem máscaras ou orgulho, reconhecendo que sozinho eu não conseguiria vencer aquelas batalhas. Era um grito sincero por socorro, por força, por um toque divino. E Deus, que vê o coração, começou a responder. A sexta palavra foi o esperança. Esperança como um farol que guia quando a tempestade assola, esperança que me fez enxergar além do sofrimento, que renovou minha fé e reacendeu o sonho de dias melhores. Finalmente, a sétima palavra apareceu como um selo, como um compromisso entre eu e Deus: Amém. Essa palavra selou minha oração, meu pacto com o Pai, minha certeza de que Ele estava ali, ouvindo, agindo e mudando minha história.
Essas 7 palavras não são mágicas, não são fórmulas prontas, mas sim caminhos que nos levam para perto do amor mais puro que existe, do amor que cura, transforma e salva. O segredo não está nas palavras em si, mas na maneira como as pronunciamos, com sinceridade, com o coração aberto, com a alma despida de máscaras. Já ouvi dizer que quando oramos com o coração aberto, Deus não apenas escuta, ele se move. Essas 7 palavras são a porta para esse movimento divino, um convite para que a presença dele transforme o que parecia imutável. Muitas vezes oramos no automático, repetindo frases sem sentir, sem nos entregar de verdade. Mas quando você para e coloca sentimento, verdade, vulnerabilidade nessas palavras, algo acontece. Você se conecta com Deus de uma forma tão profunda que nem mesmo a dor pode permanecer a mesma. Essa oração vira um abraço para a sua alma, uma ponte que atravessa o silêncio e alcança o coração do Pai. Então, eu te faço uma pergunta agora: você está disposto a usar essas 7 palavras hoje mesmo, não como uma fórmula, mas como um ato de entrega, como um grito da sua alma que precisa ser ouvido? Você está pronto para sentir o coração de Deus se mover na sua vida? Já sentiu isso? Ou ainda está esperando por um sinal, uma confirmação? Se sim, não espere mais. Experimente essa oração. Fale essas palavras, sentindo cada uma delas como se fossem o último suspiro de fé que você tem. Porque quando Deus responde, não há volta, só há vida nova, só há renascimento. E antes de você fechar esse vídeo, quero te deixar com essa última reflexão: será que essas 7 palavras realmente têm o poder de mudar o que você acredita ser impossível? Já usou alguma delas e sentiu algo diferente, um toque, uma resposta? Se essa história mexeu com você, se fez seu coração pulsar mais forte, é porque esse vídeo precisava chegar até você hoje. Se inscreva no canal para não perder nenhuma palavra que possa transformar a sua vida. Compartilhe com quem você ama, com quem você sabe que está passando por momentos difíceis e precisa dessa luz. E conte para mim nos comentários qual dessas 7 palavras você vai usar agora na sua oração. Faça isso, mas só se estiver preparado para viver uma transformação real. Amém. Perguntar ao ChatGPT. Eu vou continuar essa história, levando você ainda mais fundo nesse encontro que transformou minha oração e, quem sabe, pode transformar a sua também. A primeira coisa que quero te dizer é que essas 7 palavras não surgiram em mim de forma aleatória, elas foram reveladas aos poucos, em um processo doloroso, cheio de dúvidas, medos e momentos onde parecia que Deus estava distante demais para ouvir. Mas foi justamente nesse desespero que o invisível começou a se tornar visível, e a presença dele começou a falar mais alto. No próximo capítulo, quero que você viaje comigo para entender o peso do silêncio de Deus e o que isso significa para a nossa fé, porque aprender a orar nessas horas é uma arte que poucos dominam. Você já sentiu o silêncio de Deus? Aquela ausência que dói, que parece como um vazio no meio da alma, um eco onde nenhuma resposta chega? É um silêncio que questiona, que assusta, que pode até fazer a gente duvidar da própria fé. Na minha caminhada, aprendi que esse silêncio não é ausência, mas convite. Convite para mergulhar dentro de nós mesmos, para encontrar um Deus que age de formas misteriosas. É como se Deus dissesse: eu estou aqui, mesmo quando não falo, mesmo quando você não me vê. E é nesse espaço que as 7 palavras que descobri começam a ganhar vida, porque é quando a oração deixa de ser só pedido e vira um diálogo profundo, íntimo, cheio de confiança. Se você está passando por esse silêncio, saiba que não está só. É nesse vazio que Deus está preparando algo novo para a sua vida. Agora, quero te contar sobre o poder da vulnerabilidade na oração, algo que muitos tentam esconder, mas que é a chave para realmente mover o coração de Deus. Eu lembro claramente do momento em que parei de fingir que estava tudo bem, e comecei a orar com o coração nu, despido de máscaras, de orgulho, de vergonha. Naquele instante, minhas orações se tornaram verdadeiras e impactantes. Deus não quer nossa perfeição, Ele quer nossa sinceridade. As 7 palavras que compartilhei com você ganham uma força imensurável quando são ditas com vulnerabilidade, quando você deixa o orgulho de lado e abre sua alma para ser curada. A oração então deixa de ser um ritual e vira um encontro real, um momento sagrado onde o céu toca a terra dentro do seu coração.
É importante também falar sobre a paciência que precisamos cultivar durante o processo da oração. Muitas vezes, queremos respostas imediatas, milagres rápidos, mas o coração de Deus trabalha em tempo divino, que pode ser diferente do nosso relógio. Eu já vivi momentos em que a espera parecia um tormento, uma prova que parecia não ter fim. Mas foi exatamente nessa espera que as 7 palavras que te mostrei se tornaram meu sustento, meu combustível. Elas me mantiveram firme quando tudo ao redor parecia ruir. Aprendi que orar não é só pedir e receber, mas esperar com fé, confiando que Deus está agindo mesmo quando não vemos. A paciência na oração é uma força silenciosa que molda nossa alma para o que está por vir. Outra coisa que mudou completamente a minha oração foi entender que orar é também agradecer antecipadamente. A 4ª palavra, obrigado, não é apenas uma resposta pelo que já aconteceu, mas uma declaração de fé pelo que ainda vai acontecer. Imagine agradecer agora mesmo pelas bênçãos que você deseja, mesmo que elas ainda não estejam visíveis. É um ato de coragem e fé que muda a nossa percepção e move o coração de Deus, porque mostra que acreditamos no poder dele mesmo antes do milagre. Essa antecipação da gratidão transforma a oração num campo fértil onde as sementes da esperança podem crescer fortes e firmes. Se você aprender a agradecer antes, vai começar a perceber mudanças que antes passavam despercebidas. Por fim, quero deixar um convite: faça dessa oração, dessas 7 palavras, um hábito sagrado na sua vida diária. Experimente usá-las não apenas em momentos de desespero, mas em cada pequeno instante, em cada vitória, em cada desafio. A oração, quando se torna um diálogo constante, transforma nossa percepção do mundo e de nós mesmos. E mais do que isso, ela move o coração de Deus, trazendo paz, força e direção para nossa jornada. Lembre-se, e não é a quantidade de palavras que importa, mas a qualidade do que você sente ao dizê-las. Que essas 7 palavras sejam o elo entre você e o Pai, o caminho que te leva para perto da paz que você tanto busca. Se você deixar essa oração entrar de verdade na sua vida, prepare-se para viver uma transformação profunda e duradoura. Agora escute isso com o coração bem aberto: se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus quis que você ouvisse cada palavra desse vídeo porque Ele está te chamando para um novo tempo. Um tempo onde suas orações não serão apenas palavras jogadas ao vento, mas sementes plantadas no sobrenatural. Essas 7 palavras são pontes entre a sua dor e o milagre que está vindo. Não ignore esse chamado. Talvez você tenha sido forte por tempo demais, calado por tempo demais, esperando respostas que nunca vieram e até agora. Hoje, Deus te dá algo maior do que uma resposta, Ele te dá uma direção. Uma chave. Uma chance de recomeçar, de se reconectar, de sentir o céu tocar sua alma. Então, se isso te tocou, se em algum momento desse vídeo você sentiu aquele arrepio, aquele nó na garganta, ou até mesmo lágrimas nos olhos, e é porque o Espírito Santo está agindo aí onde você está. Não ignore essa presença. Não deixe essa chama apagar. Comente aqui embaixo qual dessas palavras mais mexeu com você. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando dessa mensagem urgente. Você pode ser instrumento de cura na vida de alguém hoje. E clique no botão de curtir, mas faça isso como um ato de fé, como quem está dizendo: Senhor, eu recebo essa palavra na minha vida. E se inscreva no canal, porque aqui, cada vídeo é uma semente plantada no seu coração. Mas só se inscreva se você tiver coragem de viver tudo o que Deus tem para você. Amém.